4 formas para você que possui diagnóstico de diabetes baixar a sua glicose mais rapidamente de forma natural, sem a necessidade de ter que aplicar insulina ou utilizar algum outro medicamento de forma pontual. No vídeo dessa semana falaremos sobre algumas dicas, algumas técnicas que você pode começar a aplicar aí na sua casa para poder conseguir manter a sua glicose mais bem controlada e a médio e longo prazo reduzir a sua hemoglobina glicada para poder evitar as tão temidas complicações. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a dica de número 1 é utilizar o vinagre de maçã. O vinagre de maçã vem amplamente sendo utilizado por diabéticos para poder reduzir a glicose após as refeições. Então, utilizar essa estratégia pode ser benéfica, por quê? Porque o vinagre de maçã ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? Para pacientes diabéticos tipo 2 ou pré-diabéticos, ele vai ajudar a fazer com que a insulina trabalhe de forma mais efetiva e, consequentemente, você consegue manter a sua glicose mais bem controlada após as refeições. Mas, Edu, como que eu posso utilizar o vinagre de maçã aqui na minha casa? Inicialmente, você vai pegar uma colher de sopa de vinagre de maçã, diluir em um copo com água e antes da sua refeição tomar esse copo com água. Então você coloca aí 250, 300 ml de água, dilui direitinho, porque o vinagre de maçã pode trazer problemas estomacais se você tomar ele puro e também mexer na estrutura dos seus dentes, principalmente em relação ao esmalte dos seus dentes. Então tem que ter essa atenção para não criar outros problemas. Então, você pode utilizar o vinagre de maçã antes da refeição do almoço, principalmente, que é onde você geralmente come maior quantidade de carboidratos, e se for o caso, também antes da refeição do jantar. Não precisa mais que isso, o ideal é que você utilize apenas uma vez ao dia, e em alguns estudos nós já observamos que o vinagre de maçã pode reduzir a resposta glicêmica em cerca de 33% em uma refeição onde possui carboidratos. Por isso é importante que você faça a utilização do vinagre de maçã quando tiver carboidratos, que é geralmente o almoço ou o jantar. Se você faz uma refeição, por exemplo, de café da manhã, onde você come apenas ovos, come queijos, não precisa utilizar o vinagre de maçã, pois aí você não terá nenhum benefício direto. Mas em uma refeição do almoço, onde, por exemplo, você consome um pouco de batata doce assada ou um pouquinho de arroz integral, aí pode ser benéfico e vai ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, que consequentemente vai reduzir a resposta glicêmica, ou seja, vai evitar um pico de glicemia após a sua refeição do almoço, e aí vai ajudar a controlar a sua glicose, baixando ela mais rapidamente de forma natural. Então, siga essa dica do vinagre de maçã, pois ela é benéfica, mas se você estiver sentindo dor estomacal, queimação, ânsia, aí você suspende a utilização e converse com seu médico. É claro que você tem que ter prudência, inteligência, são dicas para poder melhorar o seu tratamento de forma acertada e que realmente possuem excelentes benefícios para a saúde do diabético. Mas lembrando mais uma vez, não vai ser tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã diluído em água que vai resolver o seu problema. Ele vai ajudar
ajudar a baixar a sua glicose, mas para poder baixar a sua glicada e ficar livre de aparecimento de complicações, você deve cuidar do seu tratamento diariamente. Por isso, mais uma vez, o tratamento do diabético é realizado dentro de casa a partir das mudanças que você começa aí dentro da sua casa, tá ok? E a dica de número 2 é manter-se hidratado. Já aproveitando o gancho do vinagre de maçã que precisa ser diluído em um copo de água para ser tomado, você que possui diagnóstico de diabetes precisa manter sempre bem hidratado, ou seja, beber água com certa frequência de forma que vai fazer a hidratação do seu corpo ficar em dia. Mas Edu, qual a quantidade de água que eu devo beber por dia? Somente 2 litros, 1,5 litro? Eu não consigo beber. Aqui vai uma dica de ouro para você que não sabe qual a quantidade de água tomar diariamente. Você vai pegar o seu peso corporal e multiplicar por 35. E aí você vai saber qual é a quantidade de água que precisa tomar todos os dias. Então vamos pegar um exemplo básico aqui de uma pessoa de 100 quilos que precisa tomar a quantidade de água multiplicado por 35, que vai dar 3.500. Então, essa pessoa precisa tomar 3.500 ml de água, que vai corresponder a 3,5 litros de água por dia. Eu quero que você comente aqui agora qual é o seu cálculo a partir do seu peso corporal, pois aí a gente vai conversando a respeito e você vai aprendendo mais sobre como se manter hidratado. Um ponto importante mas Edu, a hidratação é importante, eu sei disso, mas a minha glicose sempre continua alto. Por quê? Esse mecanismo de beber água com a glicose alta é um mecanismo de defesa do corpo humano, ou seja, o corpo humano enxerga que a glicose está alta na corrente sanguínea, então ele precisa eliminar essa glicose na corrente sanguínea de qualquer forma. E uma forma muito, entre aspas, fácil e rápida de se fazer a eliminação da glicose é através dos rins. Nesse caso, a pessoa começa a beber bastante água, porque está com a glicose alta, os rins começam a filtrar com maior velocidade, porque tem muita água no corpo, tem muita água circulando na corrente sanguínea, e aí vai junto dessa água sendo eliminado as moléculas de glicose. Porém, moléculas de glicose em excesso filtradas pelos rins podem trazer danos. Por isso que você não pode depender dessa estratégia do seu corpo humano para poder eliminar a sua glicose alta. É muito importante que você busque mecanismos para poder manter-se hidratado, porém com uma glicose controlada, sem ter que fazer com que os seus rins trabalhem de forma desenfreada, porque se ele faz isso com muita frequência por longos anos, porque a glicose está sempre alta, a glicada está sempre elevada, pode ocorrer o aparecimento da complicação chamada nefropatia diabética, que é uma complicação que acaba afetando os rins diretamente e pode levar a uma insuficiência renal e, infelizmente, levar a episódios de hemodiálise ou a necessidade de um transplante de rins. Então é muito importante que você mantenha-se hidratado, monitore a sua glicemia e controle a sua glicose para evitar episódios como esse, tá ok? E a dica de número 3 é praticar atividade física leve ou moderada após as suas refeições. Mas não é almoçar e praticar uma musculação, por exemplo, mas almoçar, fazer a sua digestão tranquilamente e fazer uma caminhada.
ou jantar, fazer a digestão tranquilamente, sentar, ler um livro, assistir um pouco de televisão, assistir um pouco de alguma série e depois de 30 a 1 hora fazer uma caminhada leve pelo seu bairro, pelo parque, por algum lugar que você tenha um prazer maior em realizar uma atividade física, porque a atividade física após a alimentação ajuda muito na resposta do funcionamento do seu organismo, principalmente diante da diminuição da glicose na corrente sanguínea. Então, a sensibilidade à insulina, ela funciona melhor, você consegue pegar toda a glicose que está na sua corrente sanguínea e jogar para dentro da célula, fazendo com que os níveis de glicose que estão mais elevados na sua corrente sanguínea possam diminuir e assim você vai reduzir a sua glicose de forma natural. Então, a atividade física de forma moderada, como por exemplo, principalmente uma caminhada ou uma bike ao ar livre, de forma tranquila, em um terreno plano, ou até mesmo uma caminhada na esteira, ou uma bike ergométrica com uma potência menor, ou seja, sem grandes esforços, você já consegue manter a sua glicose bem controlada de forma natural. Mas, mais uma vez, não é fazendo essas dicas que eu estou dando aqui ao longo desse vídeo e comendo de forma desenfreada que você vai resolver os seus problemas. E sim, fazendo a sua parte, se alimentando bem, praticando atividade física conforme eu mencionei, mantendo-se hidratado, reduzindo o estresse, reduzindo o excesso de carboidratos, aí você vai conseguir manter a sua glicose mais estável e, a médio e longo prazo, manter uma boa hemoglobina glicada. Então continue assistindo para pegar as dicas e começar as mudanças que você precisa fazer aí dentro da sua casa, tá ok? E a dica de número 4, que para mim é a mais importante, é o controle alimentar. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? É a alimentação do diabético de uma maneira inteligente, diminuindo carboidratos de rápida absorção, como por exemplo o açúcar refinado, o açúcar demerara, a rapadura, o caldo de cana, o suco adoçado com açúcar, incluindo também fibras, legumes, verduras, folhas verdes, que a gente bate muito aqui na tecla ao longo do canal, incluindo também proteínas, de preferência proteínas magras. Então, o peito de frango sem a pele, o patinho moído, a carne vermelha em geral com menor teor de gordura, o lombo suíno também é bem-vindo para quem quer comer uma carne de porco, o peixe também, como a tilápia, e aí você vai manejando a sua alimentação de uma maneira mais interessante, mais inteligente e mais acertada, porque a partir do momento que você faz uma refeição do almoço mais bem controlada, com diminuição de carboidratos e logo após pratica uma caminhada de uma maneira leve. Antes disso, toma o seu vinagre de maçã, mantenha-se bem hidratado, você não vai ter problemas com glicose alta. Mas é claro, essas dicas não substituem a prescrição dos medicamentos atuais do seu médico. Não é para você parar de utilizar os medicamentos que ele prescreveu e fazer essas dicas. Isso é um processo. Você continua com os medicamentos, mas você pode fazer também a sua parte, que é melhorar os seus hábitos, encaixar novos hábitos e assim
ir perdendo a necessidade em ter que utilizar medicamentos para controlar a sua glicose, que é basicamente reverter um diagnóstico de diabetes através de manutenção dos bons hábitos e, consequentemente, não ter que utilizar medicamentos para controlar a glicose. E aí você entende onde a gente quer chegar. Reversão do diabetes, qualidade de vida, saúde, bem-estar, boa autoestima e viver livre do aparecimento de complicações, que é algo muito grave, que é algo muito sério, que eu vou deixar um vídeo aqui muito importante que você precisa assistir aqui na descrição. Então, quando esse vídeo terminar, vai lá assistir para poder aprender mais. E essas foram as 4 dicas para poder baixar a glicose de forma natural, sem ter que utilizar medicamentos ou insulina, por exemplo. É uma forma com que você pode atuar de uma maneira mais limpa, entre aspas, de uma maneira mais fácil, porque você faz aí na sua casa e que com certeza vão te dar excelentes resultados, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas de como reduzir a glicose alta ao longo do seu dia. Aquele seu amigo que sempre está com a glicose pós-prandial acima de 180, 200, 220, 240 e assim por diante. Pois para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, um conteúdo de valor e espalha para cada vez mais pessoas. Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí agora, pois se você deixar uma nota de 0 a 10, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e que você quer mudar de vida, melhorar o seu tratamento e ganhar mais saúde. Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos para ganhar mais saúde, mais qualidade de vida, um tratamento mais benéfico, livre de complicações e em equilíbrio com a sua vida de uma maneira muito mais leve e inteligente, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.